Você está assistindo o Fica a Dica, um oferecimento Faculdades Faxon e FJF. Faça o seu futuro acontecer agora. STB, Be a Student, Travel e Tribomania, as melhores ofertas da cidade estão aqui. Olá, internautas. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a crise grega, que tem contaminado alguns países da União Europeia. Mas antes a gente vai fazer antes de começar sobre a crise grega especificamente, a gente vai fazer um pequeno histórico desse bloco econômico, que hoje é o principal bloco econômico na sua forma mais acabada, na verdade. Bom, quais são as origens da União Europeia? As origens remontam até antes, mas a gente estabeleceu aqui CE ou MCE. Em 1957, o Tratado de Roma deu origem a um acordo que reuniu 6 países fundadores, dentre os quais a gente tem que saber Benelux, que seriam Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Itália, França e Alemanha. A partir da criação do CE ou MCE, o bloco começou a ter adesão de vários países e a gente conta hoje com 27 membros integrantes. Bom, em 1991, esse bloco teve o Tratado de Maastricht, que ampliou bastante os seus objetivos. Trocou o nome de MCE para União Europeia e definiu a criação do euro como moeda única a ser implantada nesse bloco. Entretanto, dos 27 países que compõem a União Europeia, da zona do euro, nós temos apenas 17 países. 3 países, Suécia, Dinamarca e Reino Unido, não quiseram participar da zona do euro, os outros não puderam, porque são necessários alguns pré-requisitos econômicos básicos para poder participar do euro, que seria o controle da dívida pública, certo, em relação ao PNB, controle da inflação e alguns outros aspectos que são importantes para poder entrar na zona do euro. O que a gente está focando aqui, na verdade, é a crise grega. A crise grega, ela vai explodir com a dívida gigantesca que o país vai contrair. Quais são as causas da crise grega? Principalmente, nós vamos ter, primeiro, as Olimpíadas financiadas pelo governo grego, os gastos que foram além do déficit permitido, que são 3% do PIB anual, descontrole fiscal, certo? Uma série de sonegações de impostos, que o governo não conseguiu operacionalizar essa cobrança de impostos de forma bem adequada, além do principal, que eu considero como principal, que em 2004 entraram 10 novos países na União Europeia. Esses 10 novos países vieram do antigo chamado leste europeu. A entrada desses 10 novos países ofertou uma grande quantidade de mão de obra mais barata do que a Grécia, que parou de receber esses investimentos de empresas da Europa Ocidental. Isso aí vai marcar principalmente, esses fatores marcam principalmente a crise grega, que vai gerar o contágio de economias que estão mais ou menos combalidas igual à Grécia, criando o conceito dos PIGs, que seria Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. As medidas estabelecidas de acordo com o FMI e o Banco Europeu têm trazido muita manifestação na Grécia. Nos últimos anos, as medidas estabelecidas para reverter a situação de crise são medidas antipopulares. Por quê? Para reverter o quadro de crise, atacaram-se direitos de trabalhadores, como suspensão de aposentadorias, cortes de 13º, congelamento de salários, entre outras medidas antipopulares. Essas questões podem cair, por exemplo, identificar os PIGs, quais são as características da crise, em contrapartida aos PIGs, os BRICS, ou BRICAS, por causa da entrada da África do Sul hoje em dia, certo? BRICS, que seriam Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A contraposição das economias de PIGs com BRICS seria uma forma também bastante interessante de ser cobrada. Para saber mais sobre esse assunto ou assistir outras matérias do nosso canal multimídia, visite o nosso portal ecaderno.com. Você pode ficar por dentro das nossas novidades também pelo Facebook e pelo Twitter. Ou, se preferir, mande suas dicas, comentários e sugestões para multimídia@ecaderno.com. A gente se vê no próximo programa.